Hoje é dia de Vasco. Já vai chegando, deixando aí no comentário, perfeito, se o Vasco hoje vai quebrar a série invicta do Mirassol lá no Maião. É 7 jogos lá. O Mirassol ainda não perdeu nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco, mesmo desfalcado hoje, vai conseguir passar o trator por cima aí do Mirassol, é vencer ou vencer, para não correr o risco de não entrar no Z4. E o seguinte, hein? Vasco da Gama aí investindo pesadíssimo em dupla de atacante e zagueiro também. Retorno de 2 crias aí confirmados, e a gente tem muita coisa para poder falar sobre o Cruz Maltino nessa edição. E ó, hoje eu estou agitado, estou animado, porque tem muita novidade para passar, dividir com você, torcedor Cruz Maltino, nessa manhã aí de sábado. Agora, que Deus possa abençoar a sua vida. Bom, vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Mirassol. Irmão, Fernando Diniz mudou tudo. A gente esperou que o Fernando Diniz fosse fazer coisas novas, mas o Fernando Diniz está peitando a torcida do Vasco. O Fernando Diniz, o plantel é fraco, o elenco também, mas vamos combinar uma coisa aqui, Fernando Diniz. Você está dando sopa pro azar. Vai morrer mesmo com o João Vitor. João Vitor hoje de titular ao lado do Maurício Lemos. A zaga do Vasco da Gama desfalcada, porque o Léo Jardim não joga, o Daniel Fusato vai ter o teste de fogo hoje, e depois de muito tempo o Puma começando como titular aí no Vasco da Gama. Talvez a última oportunidade do Puma com a camisa do Vasco da Gama. Perfeito? E lá no meio-campo pegou todo mundo de surpresa, porque a gente esperava que o Coutinho fosse começar no banco. Coutinho começa jogando essa partida, tá? E ao contrário do que muitos imaginavam aí, o Nuno vai para o jogo, tá? Pegou a gente de surpresa. Essa situação do Nuno indo para o jogo e o DVD ficando no banco. Perfeito? Então, assim, eu estou preocupado com o Nuno e com o Vegete. Vem de uma carga muito pesada, não estão tendo aí descanso. Eu estou com receio de estourar esses dois atletas aí. Perfeito? Agora, já deixa aí nos comentários quanto que vai ser o jogo e se o Vasco, conforme eu falei no começo do vídeo, vai quebrar essa série invicta do Mirassol no Maião. Mirassol com 71% de aproveitamento lá, 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. O Mirassol que em 15 jogos aí só perdeu 2 partidas no Campeonato Brasileiro. Bom, o seguinte, o Vasco está jogando bem, né? Fora de casa, jogou contra o São Paulo, jogou bem contra o Internacional. Enfim, vamos falar aqui sobre retorno de jogador importante. Ontem o Cauã Barros passou na bateria de exames. E a gente quer passar aqui para vocês, tá? Que o Cauã Barros já vai estar à disposição do Fernando Diniz para o jogo de volta contra o CSA no dia 7, aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. O jogador já vai ser relacionado. Perfeito, pessoal, para a partida. E, paralelamente a isso, o Vasco acertou o retorno aí do Matheus Ferreira, né? Também volante, né? O jogador de seleção de base brasileira, que jogou muitos jogos como titular no Campeonato Paulista e também na Libertadores, retorna mais maduro aí para ajudar o Vasco da Gama. Isso significa dizer que vai ter jogadores aí, volantes aí sendo negociados, como é a situação do Jair, do Esforça, né? Principalmente porque o Vasco está investindo aí na prata da casa. Situação também do jogador Ryan. A gente passa aqui para vocês.
o Vasco deixou encaminhada a renovação de contrato do Ryan por mais um ano, tá? Hoje a multa rescisória do Ryan é 40 milhões de euros. O Vasco quer aumentar essa multa rescisória para não dar sopa para o atleta sair por um valor menor aí de mercado. Perfeito, pessoal? E mais outras situações aqui que a gente passa para vocês. Pessoal, o seguinte, a gente está com algumas situações aí para ser dada checkmate. O Vasco acertou a contratação aí do jogador Andrés Gomes. A gente já está falando isso aqui há muito tempo, entre o Vasco e o jogador está tudo ok. E o Vasco ontem fez uma loucura, porque além do empréstimo de 500 mil euros que o Vasco vai pagar, dá cerca de 3 milhões de reais, o Vasco da Gama fez uma proposta de 7 milhões e meio ao Nantes, ao que a gente tomou conhecimento por 70% dos direitos econômicos do jogador. É 7 milhões e meio de euros, a maior contratação da história do Vasco da Gama, tá? O Vasco está acertado aí com o atleta. Ontem a gente também tomou conhecimento, e aí eu acho que é até muito mais jogador e está vindo com uma condição mais barata ainda do que o Carlos Andrés Gomes, é o jogador Minda, tá? O Minda negocia a vinda para o Brasil para jogar com a camisa do Gigante da Colina. Perfeito? O Vasco negocia com o Minda, as negociações, as tratativas voltaram aí por empréstimo com opção de compra do atleta. Isto porque o Bruges não recebeu nenhuma proposta europeia pelo jogador e o Vasco tem interesse no jogador equatoriano. O interesse é muito grande do Admar Lopes nesse atleta aí. O Vasco parece que está solucionando a situação para as pontas. E o Vasco pensa agora no setor defensivo, na zaga. E muitos falando que o Vasco também pode investir pesado aí na zaga. Perfeito? Alguns jogadores estão no radar, como é a situação aí do Tolói, que a gente já falou várias vezes, e uma grande novidade aí, que é a situação do Nino, que o Atenção Vascaínos confirmou a informação vinda do Lucas Pedrosa, que o Vasco mandou uma proposta para lá, para o Zenit. Negociação difícil, mas o Vasco está trazendo um cara para ser o xerifão aí da nossa zaga. Perfeito? Deixa aí nos comentários, né, o teu placar, o que você está achando aí do Vasco da Gama no mercado, e tamo junto. Vasco neles, e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!